Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão, e agora vamos conversar com o professor de História João Carlos. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Um prazer estar aqui, sobretudo depois dessa entrevista com o meu professor, Morton. Tive a oportunidade de estar aqui presente. Olha aí, só tem autoridade aqui, viu? E eu iniciei a nossa entrevista pedindo que você aborde, de maneira geral, alguns exemplos, eu não sei se articulados ou não, se é uma tendência que tem acontecido, mas se percebe, por exemplo, nos Estados Unidos, um presidente republicano que foi eleito, não pela maioria de votos, mas pelo sistema americano, que foi a eleição de Donald Trump, mesmo com menos votos, ele obteve mais estados, o peso de mais dos estados americanos foram a favor da sua eleição como presidente dos Estados Unidos. Por outro lado, teve a eleição do próprio Macron, também já nessa linha mais de direita. Recentemente tivemos o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, uma tendência separatista. Tivemos a eleição, depois de décadas, algo que foi para mim estarrecedor, a eleição de um nazista explícito que voltou ao parlamento na Alemanha, e agora essas iniciativas da Catalunha que tentam se separar da Espanha, O que é que está acontecendo? Bem, boa noite novamente. Vejam, são tantos aspectos, muitos deles com características um pouco diferentes. Vamos começar, se me permitir, começar a falar desse último acontecido que foi o plebiscito extraoficial, digamos assim, feito pelo governo da Catalunha, no qual se discutia a possibilidade ou não da independência da Catalunha em relação à Espanha. Nesse caso aí, há uma situação especificamente histórica, tradicional. A Espanha, assim como outros países europeus, no momento da formação do seu Estado Nacional, vivenciou verdadeiros processos de dominação de determinados reinos ou de determinados estados sobre outros, inclusive de dominação cultural. Parecido com a formação, por exemplo, do Império Romano. Digamos assim, no caso da Espanha, especificamente o que aconteceu, isso já no final da Idade Média e início da Idade Moderna, é que o reino de Castela, que é o reino em que está Madrid, o reino mais poderoso da Espanha, ele se consolidou enquanto principal potência, e a partir dali, a partir de inclusive relacionamentos, de casamentos, de alianças, ele domina a Espanha e estrutura uma dominação cultural, instituindo a língua, o espanhol, na verdade, é o castelhano, e etc. Então, quando você olha para a Espanha, você percebe uma nação, na verdade, um Estado que tem várias nações dentro. Porque a gente fala do separatismo catalão, que é o mais recente, mas nós não podemos esquecer que logo depois que o governo de Franco acabou, o separatismo mais forte que existia na Espanha era o separatismo basco. Então a gente pode lembrar, por exemplo, do movimento separatista ETA, que praticavam atos que inclusive eram considerados atos de terrorismo. Atos de terrorismo, exatamente. Então deu uma resfriada o ETA, porque deixou de praticar isso, assim como o exército republicano irlandês, o IRA, passou a ser mais um movimento político. Mas a gente percebe que a Espanha tem um problema muito complicado na sua construção de identidade nacional. E qual é o grande problema da Catalunha na atualidade? A Catalunha é o segundo principal PIB da Espanha. 19%, quase 20%, quer dizer, 1/5 do PIB espanhol é a Catalunha. A Catalunha é uma das poucas regiões da Espanha que permaneceram em crescimento durante o processo de crise. E chegou no auge da crise a em torno de 35% de desemprego somente na juventude. Exatamente. Então, imagine que isso daí vai fazer com que o Estado espanhol frequentemente se utilize de taxas, de sobretaxas, dos impostos que eram feitos na Catalunha para sustentar o resto do Estado espanhol. E isso vai fomentar, digamos assim, movimentos de maior autonomia. Ora, a gente não pode esquecer que a Constituição espanhola, assim como outras constituições de nações como essas, garante autonomia à Catalunha. A Catalunha, vamos traçar um paralelo, é como se fosse uma ideia de federalismo. A Catalunha tem autonomia. Esse daí foi estabelecido pela Constituição pós-Franco. Entretanto, essa autonomia deve ser submetida aos ditames do Estado, de certa maneira, centralizado espanhol, que é um Estado madridista. E isso faz com que muitos daqueles separatistas catalães não aceitem. Então você tem um processo aí que envolve a questão de tradição, a questão de nacionalidade, recentemente as questões financeiras da crise econômica, que levam a essa ascensão de um movimento
separatista. O que é muito interessante, não apenas nisso, é que as pesquisas que foram feitas anteriormente mostravam que não necessariamente toda a população da Catalunha, nem a maioria da população da Catalunha, se coloca a favor da separação. Há muitos catalães que entendem que a saída da Catalunha da Espanha representaria, por exemplo, uma diminuição do seu potencial econômico, do seu potencial turístico, etc. Que pode ter reflexo, inclusive, na própria União Europeia. Sem dúvida, né? Porque uma nação como a Espanha é uma nação chave, é uma nação muito importante. Não é à toa que a União Europeia fez vários tipos de socorros à Espanha, muito mais do que a Portugal ou Irlanda e Grécia, porque a Espanha é a nação que sustenta a Península Ibérica. É uma nação muito importante dentro do bloco europeu. Então, acho que a questão da Catalunha é essencialmente isso. Já o que a gente pensa sobre a Alemanha é muito estarrecedor, eu concordo. Porque imagine, Robson, que a Alemanha é uma nação que viveu os últimos 70, 75 anos sob todo o aspecto de ter sido a sede de um dos mais sangrentos regimes de toda a história. E imagine que um dos mais sangrentos regimes de toda a história subiu ao poder numa das nações mais bem educadas da história e numa das nações mais democráticas até então. Uma nação que tinha uma constituição democrática. Hitler foi eleito pelo voto popular. Exatamente. Hitler, os seus principais deputados. Hitler assume o poder como primeiro-ministro exatamente porque o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, ganha a maioria na Câmara de Deputados alemães. Então, o que é que acontece hoje? E isso a gente tem que ter uma relação muito grande com a crise da imigração na Alemanha. Você vê, o governo de Angela Merkel não é um governo longe de ser de esquerda. Angela Merkel é de um sistema de centro-direita. Não é? Só que a crise de toda a imigração, que leva praticamente 1 milhão... A Alemanha abriu as portas. A Alemanha, como a nação-chave da União Europeia na atualidade, ela vai ter esse papel. Então, você tem sírios, pessoas das regiões de áreas de conflito, Iraque, de várias regiões ali do que a gente chama de Oriente Médio, indo para a Alemanha. E isso faz com que você tenha uma ascensão de um pensamento nacionalista, que é interessante a gente perceber que a gente verifica isso em outros países do mundo, um nacionalismo numa espécie de reação à expansão do pensamento globalista. Então você tem a ascensão de um nacionalismo que vai bater, principalmente as pautas principais são estão vinculadas à ideia de que a Alemanha deve recuperar o seu país para os alemães. E quem são os alemães? Uma recuperação de identidade nacional, ou seja... E uma identidade que... mas me parece que seria caminhar contra um processo de globalização. E não apenas isso, como caminhar contra um processo de democratização. De democratização, e o caso também da Catalunha, né? Você vai contra um processo também de globalização, de integração, onde ela busca a independência para reforçar sua identidade local, né? Isso, mas nessa fala que você abriu o bloco, né? A gente percebeu que outras nações fizeram isso. Por exemplo, junto com a Catalunha, recentemente a Escócia fez isso, fez um referendo para tentar se libertar, digamos assim, do Reino Unido. O próprio Reino Unido fez a Brexit, né, para se colocar contra a União Europeia. Você tem movimentos separatistas com menor força, é bem verdade, por exemplo, na Bélgica e na Itália. A Itália, sobretudo a região do norte, tem um início de um movimento separatista, porque se sente sustentando o sul. Então, há muito dessa discussão no sentido de que esses sistemas internacionalizados, multilaterais, eles levam, Robson, a uma coisa que muitos percebem, que é o fim das certezas. Não é? Ou seja, aquelas certezas que muitos tinham 50, 60 anos, a certeza da identidade alemã, a certeza da identidade italiana, o sentimento, ele vai se quebrando. Não é uma questão, me parece, que apenas territorial, né, mas cultural do ponto de vista da identificação, né? Sim, sem dúvida. E assim, a quebra dessas certezas nesse mundo muito multifacetado, aí como eu falo, leva também a um sistema de reação. Então você começa a ter pensadores políticos, partidos que passam a defender a nacionalidade novamente. Que vamos traçar um pequeno paralelo. É o que aconteceu na ascensão de Donald Trump. Por quê? Donald Trump, a gente não tem, obviamente ele é um republicano, digamos assim, de ocasião, porque Trump nunca foi um republicano histórico, já foi filiado ao Partido Republicano, ao Partido Democrata, ao Partido Republicano novamente, mas ele passa a ter um discurso muito forte como outsider
queria bater de frente com os políticos profissionais que pouco, esse é o discurso dele, que pouco se preocupariam com os americanos de verdade, não é? Que é chamada, que os americanos chamam de silent majority, né? A minoria silenciosa. E, então, o que é que ele critica, por exemplo, no governo de Barack Obama? Que era um governo que tinha preocupações multilaterais, fazia acordos de comércio com blocos econômicos. Com o lado social também, né? O caso do plano de do Obamacare, né? Então, quando Trump vem e diz que não está mais preocupado com os blocos econômicos e que quer acabar com isso para fomentar a bilateralidade, ele está fazendo algo que eu acho muito interessante. É como se fosse a prática dele enquanto empresário sendo vinculado à prática dele enquanto político. Porque na bilateralidade, veja só o meu raciocínio, na bilateralidade quem é o mais forte ganha. E ele a vida inteira como empresário sempre atuou dessa forma. Um homem poderoso que na sua bilateralidade conseguia submeter outros, né? E os Estados Unidos podem fazer isso. E é a característica dos republicanos, né? Fecha-se para o mundo e tenta impor a sua hegemonia, né? Os democratas, digamos, se abrem um pouco mais, discutem um pouco mais. Digamos assim, né? Você vê que ele fecha e endurece nas relações com o México, por exemplo, essa história maluca de construir um muro, né? Essa questão do muro é meio que não é que seja um factoide, mas é uma história construída exatamente para justificar a sua política, né? Antimigracionista, ou uma política que vai, de certa maneira, dizer que o problema de boa parte dos Estados Unidos está naqueles que entraram nos Estados Unidos de forma ilegal, que supostamente aumentaria o número de crimes, que supostamente provocaria a diminuição do número de empregos ou a precarização dos empregos. Então, é toda uma argumentação que, quando a gente olha, tem um viés bastante populista, de aproximação quase que demagógica com determinados setores da sociedade americana que se sentia órfão, né, de uma política que era mais multilateral. E qual a relação, por exemplo, desse perfil de público que é seguidor de Donald Trump nos Estados Unidos e que é seguidor aqui no Brasil, por exemplo, de Jair Bolsonaro? Olha, alguma semelhança? Inclusive, o Bolsonaro, recentemente, em viagem aos Estados Unidos, tem se apresentado como aquele que poderá vir a ser o Donald Trump brasileiro, né? O que eu acho, assim, que é bem... A gente consegue vislumbrar muito bem é que a figura... Primeiro, o Bolsonaro é um camarada que entende o que é que ele está fazendo dentro do jogo político. Ele não é uma pessoa amalucada, embora ele tenha esses tipos de trejeitos que passem, né, e isso daí leva muita gente ao lado dele, mas ele entende qual é a sua trajetória. Se a gente for olhar o Bolsonaro 10 anos atrás, quando ele era um obscuro deputado federal, ninguém praticamente o conhecia, ele era um deputado federal que tinha toda uma retórica de nacionalismo estatizante, né, em termos econômicos. Quando ele percebeu que o conservadorismo brasileiro, que crescera nos últimos anos, sobretudo com esse processo de demonização da política que nós tivemos recentemente, que está relacionado não apenas com as crises econômicas, mas também políticas, quando ele percebeu que boa parte do conservadorismo brasileiro se vincula à ideia da liberdade econômica, o que muitas vezes é um contrassenso, né, com a própria noção de liberalismo, ele passou a ter um discurso de liberalismo econômico. Então, se você olhar as entrevistas que Bolsonaro dava dois anos ou 3 anos atrás, o negócio dele era falar do nióbio, era falar da necessidade do Estado controlar, né, as reservas, e agora ele já começa a discutir a possibilidade de abertura. Então, ele tem sido alguém que inteligentemente, dentro do jogo político, tem percebido as possibilidades de ascensão. E o que é interessante, Bolsonaro é um outsider. Ele não é um político, digamos assim, com grife, não é? Você não percebe no Bolsonaro, por exemplo, alguém que esteve... ele representa uma negação da política. Isso, é por isso que eu penso, é o outsider. É alguém que não se colocava... como se ele estivesse encarnando o que seria, de uma maneira diferente, a história do voto de protesto, mas que tem mais conotação de negação da política, dos políticos que estão, do que um voto de protesto. Exatamente, e ele sabe utilizar muito bem isso, quando ele se apresenta como aquele que nunca caiu em denúncia, como ele se apresenta como aquele que não faz aliança com determinado político A ou B, e a gente sabe que no momento em que alguém chega ao poder, no sistema que nós temos no nosso país, no presidencialismo de coalizão, é impossível não acontecer coalizão com absolutamente ninguém, mas ele se utiliza muito bem. E aí o que é que a gente vê? Isso é uma tendência que a gente percebe no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. Vejam,
O Emmanuel Macron, na França, também era um outsider, um homem de centro-direita, que era um empresário, era alguém que não tinha uma vinculação diretamente com o Estado. O Donald Trump é a mesma coisa, é o fenômeno da negação da política, é o fenômeno que você tem da ideia de que o jogo político tradicional não deveria mais ser aplicado. Lá nos Estados Unidos, quando estavam nas primárias dos democratas, entre Hillary Clinton e Bernie Sanders, e Sanders é um democrata também muito sui generis, porque ele está, digamos assim, à extrema esquerda do Partido Democrata, eu via muita gente dizendo assim, olha, a ascensão, provavelmente a Hillary Clinton será a candidata democrata, mas isso trará um peso muito grande para os democratas, porque boa parte dos norte-americanos querem caras novas. E a Hillary Clinton não tem cara nova. Não era nova. Afinal de contas, ela está vinculada ao Bill Clinton, ela foi secretária de Estado do governo Barack Obama, inclusive esteve envolvida em alguns escândalos no governo Barack Obama, né? E ela é uma mulher de projeção internacional. Então, ela estava representando naquele momento a política antiga do Partido Democrata. Por isso que ela também era uma pessoa que tinha uma forte rejeição. Inclusive, durante as eleições, a rejeição dela chegou a ser, inclusive a ser mais ampla do que a do próprio Donald Trump. Não é? E qual a relação, né, que, digamos, essas situações de países diferentes, com culturas completamente diferentes, que relação a gente pode fazer entre esses casos, do ponto de vista da ascensão da direita? O que é que estaria por trás de tudo isso? O que é que estaria movimentando, né, toda essa movimentação, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa? Olha, como são continentes com culturas bem diferentes, a gente precisa compreender algumas das suas nuances, né? Acho que a Europa, a nuance mais importante para a ascensão da direita tem sido a crise econômica vinculada com a crise dos imigrantes. Então, isso tem sido um dos principais elementos que catalisam a direita. Veja, as várias imagens da Alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema-direita que agora tem quase 15% do Congresso alemão, as imagens da propaganda eram, por exemplo, mulher de burca eu não aceito, nós preferimos biquíni. Ou seja, além de você ter um conteúdo que tem uma concepção, digamos assim, misógina, né, você traz um choque com a concepção cultural. É a demonstração de que o objetivo não apenas é a retomada da noção de nacionalidade, mas também a xenofobia. Então você tem a crise dos imigrantes como um fator fomentador. Porque, Robson, é aquela situação, imagine o alemão médio, digamos assim. Isso daí, os cientistas políticos dizem desde o século XIX. O mais conservador de todos aqueles que fazem parte da população é o homem médio. Porque é o homem que está mais próximo de perder os seus privilégios, né? Está mais próximo da pobreza. Isso já o velho Marx dizia já no século XIX. Verdade. Então, você imagina um alemão médio assistindo isso. É um temor. Ou imagine a ascensão da França, da direita na França. Esse que está chegando aqui no meu país vai terminar tomando o meu lugar. O meu emprego, ou vai modificar a minha concepção cultural ao longo do tempo. Por exemplo, na França existe um debate muito grande sobre cidades que poderão no futuro ter maioria muçulmana. A cidade de Marselha, por exemplo, já tem quase 30% de sua população composta por muçulmanos. E os estudos mostram que em 2050, é provável que a França já tenha quase 40%, 30% a 40% da sua população composta ou por muçulmanos ou por descendentes dos muçulmanos. E isso é um argumento muito forte que a direita utiliza, né, como a demonstração da quebra da noção de identidade nacional. Porque a identidade nacional é algo que toca o âmago. Porque nós somos educados dentro dessa identidade nacional. Quando nós temos 5 anos, nós aprendemos o hino nacional, nós aprendemos os símbolos nacionais. Então a gente passa a ver, inclusive, outros como inimigos. Né? Você vai pensar a identidade nacional, por exemplo, sul-coreana e norte-coreana. Uma das construções da identidade coreana é o quê? É de que o norte-coreano tem como inimigo o sul-coreano e vice-versa. A própria nossa concepção de identidade nacional brasileira tem um inimigo, a Argentina, não é? Ou seja, tem uma rivalidade, digamos assim. Então, imagine toda essa situação, por exemplo, na Europa. Nos Estados Unidos, então, isso está representado pela crise econômica, não tenha dúvida alguma, que atingiu os Estados Unidos de forma muito dura. Né? E o que ajuda a articular todos esses movimentos espalhados no mundo inteiro e que se passa aqui no próprio Brasil também, como até movimento de impeachment e tantos outros processos que já aconteceram, me parece que tudo isso, essa capacidade rápida de mobilização se dá
através das redes sociais e das mídias sociais, né? Nós sabemos que há uma coisa chamada algoritmo, né? Que tem um nome feio, um nome esquisito, mas justamente é um algoritmo. Se você tem um Instagram ou um Facebook, por exemplo, você clica numa foto de cachorro, vai estar sempre aparecendo cachorro, 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 cada vez mais. Se você vai lá no site Amazon, por exemplo, você clica em livros de criança, aí você vai perceber que distante vai ficar, em outros momentos vai ficar aparecendo livro de criança para você e por aí vai. Ou seja, me parece que as pessoas que consumem determinada informação através das redes sociais ficam recebendo uma chuva de mais e mais e mais informações daquela sua linha específica de pensamento, como se aquilo fosse a única realidade. E você fica à margem de outra parte da realidade porque você está se retroalimentando o tempo todo daquele espectro, digamos assim, de informação, né? De que maneira isso está ajudando ou não tem nenhuma ligação com todas essas mobilizações que nós estamos falando nessas questões variadas ao longo de vários países do mundo? Influencia muito, sem dúvida alguma. Quer dizer, a primeira vez que se discutiu essa ascensão das mídias sociais como um elemento catalisador de revoltas foi quando aconteceu a Primavera Árabe. Né, lá naquele caso da Praça Tahrir. Exatamente, quando veio a cair o Hosni Mubarak, né, no Egito, quando vieram a cair os vários, que deram origem a essas confusões que estão acontecendo na atualidade. Aquela cena da Praça Tahrir, quando se derrubou o Hosni Mubarak, né, exato, do poder, me lembra muito aquelas mobilizações que levaram, depois de uma segunda ou terceira etapa, a pedir o fora Dilma e tirar Dilma do poder, porque os movimentos de rua, a partir de 2013, no caso do Brasil, tinham uma conotação totalmente diferente, que não era mais de combate à corrupção e outros temas muito difusos, misturados, né? Difusos. Tinha até gente dizendo não à PEC 37, que envolve Ministério Público. Tinha muitos contra o assalto de alguns desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que esfolaram os cofres naquela operação com Carlos Albarano, esse povo todo, e por aí vai. Então, me parece que tem essas movimentações sempre articuladas pelas redes sociais. E aí você tem uma questão, né, que é exatamente a fragmentação da liderança e a fragmentação das pautas, né, como você mesmo falou. Então, por exemplo, quando a situação lá da Primavera Árabe aconteceu, foi um choque, né? Muitos cientistas políticos perguntavam qual é o poder da mídia social, o que ela virá a provocar. Porque se o desenvolvimento mais simples das mídias sociais no mundo árabe, que estavam ligadas à mensagem de texto e o início do Twitter, provocaram a derrubada de governos autoritários. Então, mas no fim terminaram também provocando outras situações, né, como por exemplo a ascensão da Irmandade Muçulmana no Egito, que leva a uma situação talvez pior do que era o que existia na época do governo de Hosni Mubarak. Então, as redes sociais são um importante caminho de comunicação para o bem e para o mal, digamos assim. Agora, me parece que alguém ou algo por trás, alguma força, algum interesse por trás, pode impulsionar tudo isso ou não, né? Então, o que é que estaria por trás? A política americana, seria a política americana por trás de tudo isso? Porque nessas, digamos assim, como proprietários, pelo menos oficialmente, dessas principais redes de mídias sociais, Facebook, Twitter, o Instagram, né, o próprio Google, né? Por trás de tudo isso são empresas americanas. Então, há algo nesse sentido? Olha, ou é a teoria da conspiração? Não, veja só, eu acho que existe existe, mas a gente também não pode exagerar demais. A gente tem que lembrar, por exemplo, que foi a denúncia feita pelo Edward Snowden, né? Quando ele denunciou aquele escândalo enorme de investigação que o governo americano fazia em todos os governos, inclusive nos governos que eram seus aliados. Então imagine só, o governo americano tem essa estrutura. E imagine, Robson, outro dia eu estava pensando exatamente nessa discussão. Como é complicado. A internet, a gente sempre pensa que é um reino livre e está longe disso. Se você colocar, eu fiz esse teste um dia com meu pai, disse, eu vou colocar aqui Portugal e você coloca Portugal, a palavra Portugal no Google. E os resultados eram plenamente diferentes. Meu pai interessado em viagens, eu interessado em história. Os primeiros resultados eram completamente diferentes, porque o computador, a partir dos sistemas dos algoritmos, né, as redes sociais e o próprio Google... Resiste às informações individuais. Exato. Resiste às informações individuais, trabalha com essas informações individuais
E o intuito é nobre, digamos assim, para garantir para garantir uma maior personalização, digamos assim, da internet para você. Ou seja, mas você conhecer melhor o seu cliente para lhe oferecer produtos compatíveis com o que você é, com o que você gosta. Mas aí agora, o reflexo quando você chega né? no âmbito da política, você fica sempre sendo alimentado e retroalimentado com aquelas informações que você em algum momento curtiu, né? E passa a todo momento a ser muito mais influenciado dentro de uma linha única de política. E aquele negócio. Parece que isso gera muita briga de famílias e tudo assim, muitos debates. Né? E a rede social permitiu a ascensão de uma figura que eles chamam de hater, né? Que é o camarada que provavelmente no âmbito público ele não vai ter um pingo de coragem de dizer aquilo que ele poderia dizer, mas na rede social ele é valente, ele diz o que ele for, o que ele quer. E isso provoca, e como outras pessoas veem aquilo, eles também passam a reverberar aquilo. É como a gente discutiu em outro momento, imagine que 20, 25 anos atrás, assim que o regime militar acabou no Brasil, absolutamente ninguém tinha coragem de dizer que aquilo não havia sido uma ditadura, absolutamente ninguém tem coragem de dizer, se colocar a favor da ditadura militar, e no entanto hoje nós temos frequentemente, né, pessoas que estão advogando, por exemplo, em favor da intervenção militar, imagine, Robson, que você tem generais da reserva, e até um ministro do Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente no Twitter, o ministro Hugo Fernandes, fazendo uma enquete sobre a possibilidade de intervenção militar ou não. Se você só tem condições de fazer isso, porque há uma reverberação do seu discurso, sem dúvida alguma. Uma internet que lhe permite, por exemplo, um menino aqui de São Gonçalo do Amarante consiga ter contato com uma pessoa na Nigéria e que, consequentemente, possa ter acesso a concepções culturais que podem ser boas e que podem ser ruins. Né? No caso do Estado Islâmico, por exemplo, que do ponto de vista do poderio e da expressividade, talvez seja muito pequena até em relação a outros grupos terroristas, mas que tomam uma proporção gigantesca justamente pelo advento das mídias sociais. Porque sabe utilizar Você pega 10 pessoas e explode essas 10 pessoas, ou arranca 10 cabeças, numa fração de segundos aquilo percorre o mundo inteiro. Né? Exatamente. E veja, como o Estado Islâmico utilizou inclusive a ritualística nos seus principais assassinatos. Imagine que levou um assassinato uma vez de 21, salvo engano, 21, 22 cristãos coptas, que o Estado Islâmico colocou um do lado do outro e degolou todo mundo. E aquele vídeo viralizou, principalmente via WhatsApp. E isso a gente vê o tempo inteiro, né? Pessoas compartilhando esse tipo de informação. E isso daí, em algumas cabeças, pode ser E detalhe, essa história de compartilhar informação, né? Essa história de compartilhar informação, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram, ou mesmo por e-mail, compartilhando informação também no próprio WhatsApp, muitas vezes a pessoa compartilha aquilo como uma verdade. Principalmente quando você recebe de alguém que você conhece, ou acha que conhece, e você, não, mas eu recebi de fulano, mas você não tem a menor noção da origem, mas você irresponsavelmente sai compartilhando informação que muitas vezes é mentira. Exato. Né? E a pessoa só descobre depois que era uma mentira. Já teve gente que morreu por causa disso, né? de boatos compartilhados, mas as pessoas saem passando e aquilo gera uma verdadeira onda. Né? Exatamente. Porque é um mundo que tem, de certa maneira, um pouco menos controle do que nas mídias tradicionais. Né? Na mídia tradicional você tinha editor, você tinha outras figuras, você tinha também uma estrutura jurídica legal que garantiria, por exemplo, um processo, caso um jornal fizesse algo nesse sentido. Nas redes sociais é algo muito difuso. Você tem muita dificuldade de prender alguém, por exemplo, que transmita imagens do chamado, da pornografia de vingança, né? O revenge porn, que de imagens de ex-esposas, namoradas, né, em situações íntimas. E isso daí, muitas vezes, fica numa situação, ao Deus dará, pelas dificuldades de controle. Exato. Né? E um detalhe também é que me parece que tudo isso acabou acontecendo e crescendo também, porque, você imagina, do ponto de vista da mídia, no estado como o nosso, você tinha duas, três emissoras de rádio, 3, 4 emissoras de televisão, 3 jornais no máximo, e às vezes o que seria um escândalo de corrupção, uma série de coisas, você simplesmente, às vezes em telefonemas, fazia uma pressão e resolvia, morria ali. Hoje em dia, você não controla mais. É importante também para né? a democracia da informação, sem dúvida alguma. Não há um mal que não traga um bem, né, nesse caso. Verdade. Então, você tem uma maior democracia de informação, sem dúvida alguma, você tem mais pessoas com poder de voz e com possibilidade de trazer pautas importantes, mas também, ao mesmo tempo, você tem o contrassenso. Você tem alguém que traz exatamente o contrário, batendo de frente e podendo provocar a ascensão desses tipos de movimentos que a gente acabou de comentar. Está me parecendo, para finalizar, que essas redes de mídias sociais são como
um cavalo que chega dando coice. Se você sentar em cima e segurar bem as rédeas, talvez ele seja útil para o bem, né? E é uma realidade que a gente não tem como fugir, Pois sem é. dúvida alguma. Não tem como. Bom, eu quero agradecer a participação do professor João Carlos, professor de História. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Eu que agradeço, fico muito feliz em poder discutir com você aqui e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Ficamos por aqui com o Espaço Cidadão desta noite. Uma excelente semana para você e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Espaço Cidadão ao vivo e com a sua participação. Até lá.